vocês preparem o seu lapisinho, o seu cadernozinho, o seu tucu-tucu para iniciar a nossa conversa. Porque hoje a nossa conversa promete, tá? Vamos falar sobre movimento circular. Todo mundo, deixa eu ver se já apareceu minha tela para vocês. Apareceu minha tela para vocês, perfeito. Então, olha só, movimento circular. Na aula passada, conversamos sobre o que é ele. Vamos recapitular um pouquinho os conceitos e dar continuidade. Movimento circular é aquele movimento que acontece em um círculo, onde o espaço entre eles, que eu chamava de ΔS, agora eu vou chamar de espaço angular, certo? É a amplitude do ângulo daquele movimento. E quando eu pensar em movimento linear, eu vou chamar de S normalmente, ΔS, certo? Então tem uma amplitude angular e amplitude linear. E existe uma relação bem bacana, tá? Existe uma relação, galera. Assim como vocês viram na aula passada, que existe uma relação para equação tangencial e equação angular, certo? Lembra lá que a gente calculou velocidade linear e velocidade angular? Que dizia o seguinte, que V era quem? V era WR. Também existe uma relação para espaço, onde o espaço é o ângulo em questão, que eu posso chamar de φ, R, tá? Ângulo vezes R. Então, aqui eu estou fazendo uma relação entre o espaço, entre o caminho percorrido e a abertura do movimento. Ok? S igual a φR. E aí, essa relação, normalmente, como vocês já sabem também, eu sei que vocês já são feras nisso, o movimento sempre, quando se fala em ângulo, é dado em radianos. Então, 1 rad vai representar uma abertura, 2 rads, 3 rads e assim por diante. Tá? Então, o comprimento aqui da circunferência do meu movimento circular é dado em radiano. E aí, vale aquela velha conversinha mole, que 1 radiano equivale a um arco de circunferência. Logo, φ-rad equivale a um espaço qualquer. Isso aqui é a regra de 3 simples. Tá, Irazine? Então, sei que você sabe. E aqui eu coloquei que meu espaço é φr. Aquela relaçãozinha para vocês. Ó. Eu posso comparar um espaço linear com um espaço angular. Deixa eu ligar aqui o laser. Ligando o laser. Opções de ponteiro. Laser. Então, aqui, ó, o espaço é φr, tá? Onde o comprimento da circunferência, vai lembrar sempre, o comprimento da circunferência é quanto? 2πr. Beleza? Se o comprimento é 2πr, eu posso dizer que o comprimento de uma circunferência total, ou seja, o meu φ, ele é 2π, tá? 2π radiano. Então, o comprimento da minha circunferência é 2π radiano, total. Então, isso também equivale a quanto? A 360 graus e aí por diante. Então, fiquem espertos nisso. E aí, também a gente conheceu a velocidade angular. Na aula passada, eu mostrei essa relação para vocês, que é uma relação entre velocidade linear e velocidade angular, onde eu tenho que V é igual a WR. Esse V que a gente chamou de V, de velocidade linear, também é quem? É a velocidade tangencial. Não esqueçam disso. Então, eu tenho aí que a velocidade linear, também posso escrever ela em WR. WR, velocidade angular, vezes o raio. Isso aqui é a equação de velocidade angular. Então, vê só. Eu mostrei para vocês espaço, mostrei para vocês velocidade. Vale lembrar também que a gente vem falando de aceleração. Eu falei para vocês de aceleração centrípeta e aceleração tangencial. E se eu quiser calcular a aceleração normal, que eu chamo de aceleração angular? A aceleração angular vai ser quem? Nada mais, nada menos que um ângulo novo. Esse ângulo, melhor, essa relação aí que eu vou chamar de aceleração angular é o gama. Essa letrazinha que vocês estão vendo aqui, ó, na tela de vocês, é o gama, ok? Gama, tá aqui perto do meu cursor, é o gama. Gama é quem? É velocidade pelo tempo. Só que essa velocidade é quem? Velocidade angular. Então, gama é velocidade angular pelo tempo. Ou eu também posso fazer uma relação entre a aceleração linear e a aceleração angular.
E essa aceleração vai ser quem? A igual a gama R. Então, olha, acompanha comigo. Eu tenho φ para o comprimento, e eu tenho uma relação que S é φr. Tenho da velocidade, que V é igual a WR. E tenho para aceleração, que a aceleração é quem? É gama R, certo? Então, ó, três relações que correlacionam o quê? Movimento linear e movimento angular. Movimento linear e movimento angular. E sempre aqui, ó, as unidades de medida básica. Radiano para comprimento, radiano por segundo para velocidade e radiano por segundo ao quadrado para aceleração. E aqui, ó, estão as três equações que eu falei para vocês. Essa aqui, ó, lembrando que a de velocidade vocês já conheciam. A gente fez até problemas com isso. E aqui eu estou mostrando para vocês a de espaço angular e a de aceleração angular. Ok? Espaço e aceleração. Lembrando que espaço é φ e aceleração é gama. Φ gama. Ok? Então a gente tem um φ, que é um espaço angular, e gama, que é uma aceleração angular. E aqui ele mostra as relações entre a equação angular e linear. Talvez que deixe isso aqui mais difícil é aplicar isso nas equações normais. Naquelas equações que a gente viu, S igual a SO mais VT, S igual a SO mais VT mais AT quadrado sobre 2, e aí por diante. Tá? Então, dependendo do movimento, dependendo do que eu queira fazer, esse meu movimento, evidentemente, vai ter o quê? Duas características que a gente estudou. Tesão, certo? Vai ter um tesão associado, e esse tesão vai ser o tempo de oscilação, e esse tesão vai me dar uma repetição. E essa repetição eu chamei de quê? De frequência. Então, eu tenho um tesão e uma frequência. E aí, o tesão sempre vai ser o menor intervalo de tempo de repetição do fenômeno. Esse tesão vai representar exatamente essa menor intensidade de tempo. Ok? Então, tenho esse tesão bem definido. Então, o tesão vai ser quem? Vai ser o movimento de A, da bola A, até chegar no ponto B. E aqui eu estou calculando o quê? O tesão de deslocamento, ok? Chamado também de período. Vale ressaltar o quê? Que F, lembrando também, tá, Kevin? Que você já sabe isso, Rafaela também, você já sabe isso. Frequência é 1 sobre tesão. Beleza? E tesão é 1 sobre a frequência. E a frequência sempre dada em hertz. Beleza? Então, no movimento circular, eu não tenho tempo. Eu tenho período. E esse período é chamado de quê? De tesão. Ok? Agora, vamos para a retenção. Que droga, eu devia ter botado um efeito aqui antes de mostrar a resposta. Mas, enfim, vamos prestar atenção aqui, ó. O motor executa 600 rotações por minuto. Determine a sua frequência em hertz do seu período em segundos. Então, eu sei o quê? Que eu tenho 600 rotações por minuto. Então, eu tenho 600 RPM. Como o hertz é em segundo, eu tenho que converter isso para rotações por segundo. Então, eu simplesmente pego 600 e divido por 60, já que um minuto tem 60 segundos. 600 por 60, 10 hertz. Só que ele quer calcular o quê? O período. Quem é o período? O inverso da frequência. Se a frequência é 10, é 1 sobre 10. 1 sobre 10, 0,1. Então, a frequência é 10 hertz e o tesão 0,1 segundo. Anotem, por favor, essa questão e essa resolução, que é um exemplo muito bom que não consta no livro de vocês. Então, sem perder tempo, anota aí rapidão. Vou dar 5 minutinhos cronometrados, tá? Então, se vira nos 5. Qualquer dúvida, vem para frente do computador e fala comigo que eu estou aqui só para vocês. Tic-tac, tic-tac. E eu tenho certeza que vocês devem estar todo mundo caladinho aí, que eu sei que vocês são feras, não fazem barulho. Vamos lá.
Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo, mais ousado do que eu? Aí a Irazine grita, não, não existe, professor. Obrigado, Irazine, só você. Só você. Só você que me fascinou. Só você que me alucina. Só você que me faz delirar. Com esse jeito hoje estuda. Se você não abrir o áudio, eu não te escuto. Se você não abrir o áudio, eu não te escuto. Ô, professor, Oi. me explica mais uma vez esse negócio que eu não entendi, não. De quê? Esse negócio, bagulho aí, eu não entendi, não. Tá, eu explico sim. Pode, vou silenciar aqui você entender. Valeu. Deixa eu voltar para a tela de apresentação. Ó, galera, eu tô cronometrando aqui. Vamos copiando, não perca tempo, não. Eu explico. Vê só. Ele disse na questão que a rotação era 600 rotações por minuto. Só que a frequência é dada em minutos por segundo, em segundos. Se ele disse que é 600 por minuto, o que é que eu sei? Que 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, eu pego esses 600 que ele deu e divido por 60. 600 por 60, 10 Hz. Tá? Por que eu tenho que dividir por 60? Porque a frequência sempre é dada em relação de segundos, tá? E não de minutos. Por isso que eu dividi por 60. Vale lembrar o quê? Que 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. E aí ele pede para você calcular o tesão. Quem é o tesão? Ah, professor, o tesão é 1 sobre F. Isso é uma fórmula, tá lá no caderninho de vocês. 1 sobre F. Quem é F? 10 Hz. Então é 1 sobre 10. 1 dividido por 10, 0,1. Por isso, ó, a frequência é 10 Hz e o tesão 0,1. Deu para sacar bem, Irazini? Ou ainda está nebuloso? Você tem sempre que lembrar que a frequência é dada em segundos. Então, se ele deu por minutos, vai ter que dividir por 60. Por que por 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Apenas eu digo que eu desisto. Isso. Professor Dandara está me afogando em lágrimas. Diga ali que quarta-feira eu vou levar um lencinho para a escola para enxugar. Olha que tiração, mano. Olha aí, vou ver aqui quem tá online. Tem não, né? Olha aí, olha, tava Larissa, como é que tá? Não sei se ela tá em presencialmente, mas ela tava aqui conectada. É o professor só. Só tem o professor, tá? Só tá a turma. Mas tinha a Larissa também, tá? Ela tava aqui com a gente até agora. Cadê ela? Ela caiu agora, pode perder. Aqui é o que? Primeiro, né? É. Larissa. Olha a carinha dele, você é susto do céu. A gente não viu o YouTube, viu? Oi? Ela tá fazendo gravada no YouTube. Vai ter sempre de fama, Aline. Vamos lá, ó. Eu silenciei aqui o chat de vocês, rapidão. Questão 2. Questão de número 2. O que é que eu tenho aqui na questão 2? Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas, tá? Qual é, em horas, o período do movimento do satélite? No suposto período. Ele está dizendo o quê? Que um satélite vai estar girando em torno da Terra e isso leva 24 horas. Ele quer saber qual é o período. Ou melhor, quem é o tesão.
Beleza? Se ele disse que leva 24 horas para o satélite rodar, qual é o tesão? Vê só. O período de movimento de um objeto em torno de alguma coisa, ele vai completar uma volta. Então, em 24 horas, ele dá uma volta. Ou melhor, uma volta vai representar um giro do satélite. Como ele disse que ele deu 6 voltas, observa, um satélite artificial deu 6 voltas em 24 horas. Quem é o tesão? O tesão é fácil. Vai ser 24 dividido por 6. Tá? Porque ele deu, em 24 horas, ele deu 6 voltas. Tá? 24 horas, ele deu 6 voltas. Quanto é o tesão para ele dar só uma volta? Então, é só pegar 24 por 6, que vai dar quanto? 4. Então, a cada 4 horas, ele dá uma volta. Então, o tesão é quanto? 4. 4 horas. Deu para entender, pessoal? Alguém não entendeu isso? Entenderam? Rafael, eles estão pedindo para você deixar um pouquinho esse exercício aí na tela. Tá, eu vou deixar. Para eles escreverem, viu? Ok. Sem pressão, tá? Vou deixar um pouquinho, mas é aqueles velhos 3 minutinhos, tá? Então, se vira nos 3 minutos. Só o modo de Parkinson aí. Ô, Rafael, tá compartilhada essa tela para o pessoal de casa? Tá compartilhado. Tá. Vê só que facinho essa pergunta, tá? Fiquem espertos em questões assim mais simplesinhas, mais bobinhas, porque elas é que contextualizam as que são mais complexas. Na primeira, vê só, ele falou em rotação por minuto. E agora ele foi ainda mais fácil ainda. Ele disse que um satélite dá 6 voltas no planeta todinho em 24 horas. E ele quis saber o quê? O tesão. Ele quis saber quanto é o tesão desse negócio. E o que, é que vocês fazem? Vocês calculam 24 dividido por 6. E vocês percebem que o tesão foi de quanto? De 4 horas. Simples assim. Sem muita dor de cabeça, sem nada mirabolante, sem nenhum cálculo fora do eixo. Tudo assim, simplesinho. Ô, Rafael. Oi. É matemática ou é física? Física. Física. Qual é o assunto para eu botar aqui na agenda? MCU. MCU com Olias. O quê? Olias. Olias. Certo. Vai ter algum exercício para casa? Tem do livro. Vou passar do módulo para eles. Ah, não, eu já passei isso ainda. Acho que eles vão me entregar quinta-feira. Vou fazer essa maldade com vocês. Então, para casa seria, para a sala seria esse daí que eles estão copiando? Isso, e eles tinham uma lista, vão me entregar quinta-feira, que eu já falei com eles. Exercício de casa. Oi. Pode. Entregar quando, Rafael? Quinta-feira. Qual foi o exercício? Quem lembra? Pronto. Dia 10. Mais um minuto, tá? Para assistir na área de copiar, sem pressão. Contagem regressiva. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, veja só, o MCU, como vocês sabem, é um movimento periódico. Então, vai estar lá um movimento, ele está lá acompanhando o giro de alguma coisa. Sempre acompanhando o giro de alguma coisa. Então, o seu período, conhecido também por vocês como tesão, vai ser sempre um intervalo para completar uma volta, pelo amor de Deus. Nunca digam uma questão daquela que o tesão era 24. Tá? O tesão não era, ele deu 6 voltas de 24. Então, o período é só de uma volta. Por isso que a gente dividiu por 6. Tá? Agora, vamos lembrar um pouquinho lá do primeiro bimestre. Logo no primeiro bimestre, a gente aprendeu uma equação que diz o seguinte, que S era igual a SO mais VT. Isso aí era para quê? Para um movimento linear. Agora que a gente está trabalhando em movimento angular, eu pego essa mesma equação e escrevo em relação ao movimento angular. Então, eu vou ter aqui o quê? Ó? Que φ é igual a φ0 mais WT. Isso aqui ó, é a equação de deslocamento angular. Equação de deslocamento angular. Equação de deslocamento angular. E tem que ter marcar texto ainda agora. Equação de deslocamento angular. Não dá nem para ver, né, no quadro de vocês, eu acho. Eu vou trocar essa ponteira. Opções de ponteira. Cor de tinta. Vou botar uma cor de tinta mais chamativa. Vermelho. Então, essa aqui é a equação angular. Equação angular. Não esqueçam. Se eu quiser conhecer o deslocamento, eu sei o quê? Que φ é igual a φ0 mais WT. Isso é uma função horária do ângulo. E aí, vale ressaltar sempre que o φ0 inicial de qualquer movimento angular é sempre 0. Como é sempre 0, e o φ final sempre vai ser o comprimento final, que é 2π, então eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu posso escrever uma equação de velocidade, onde a velocidade angular também pode ser 2πf. Tá? 2πf. Em função de quê? Em função da equação angular. 2πf. 2πf. Então, aqui eu vou ter sempre 2πf no MCU. MCU. Essa letra que eu escrevi tá aparecendo na minha no quadro. É a mesma coisa, mesmo igual. Tá feia a quadro, parece toda tremida. MCU. MCU. Olha a pose. Olha o flash. Eu sei que a Irazine tirou uma foto já. Então, vamos dar continuidade. Então, como a gente sabe, no movimento angular, o corpo sempre tende a entrar para dentro do movimento. E esse movimento é chamado de aceleração centrípeta. É a aceleração que puxa o corpo para dentro. Se a aceleração puxa o corpo para dentro do movimento, as velocidades desse deslocamento tendem a ser iguais. Tendem, não são, só tendem. Tá? E a direção sempre é penetrando a minha circunferência. Então, para calcular a aceleração centrípeta, eu vou ter duas equações aqui básicas. Onde a primeira, a aceleração centrípeta, vai ser v quadrado sobre r, ou, em termos de equação angular, a aceleração centrípeta vai ser v quadrado, w quadrado vezes r. Se for linear, eu divido por raio. Se for circular, eu multiplico pelo raio. Tá? E aí eu tenho as minhas duas acelerações centrípetas. Uma linear e a outra angular. Oi? Não é melhor você falar, porque eu não entendi porcaria nenhuma. Professor, explica de novo a aceleração centrípeta sem ser a fórmula. Volta antes o slide. Tá. Deixa claro. A aceleração centrípeta, silencia aí, por favor. Pronto. A aceleração centrípeta é a aceleração que puxa o corpo para dentro do movimento. O movimento é circular, então se você está lá girando, você é jogada para dentro do movimento. Lembra que eu dei um exemplo
girando a Caitlyn, que eu pegava os braços da Caitlyn e girava ela. Se eu soltasse a mão da Caitlyn, a Caitlyn ia vir para onde? A Caitlyn não ia para fora, ela ia vir para dentro de mim, ela ia meio que me derrubar. O corpo dela ia se jogar por cima do meu. Em função de quem? Em função da aceleração tangencial, ou aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta joga o corpo para dentro do movimento. Dentro do movimento, certo? E aí, essa jogada de corpo para dentro do movimento vai ser dois tipos. Ou ela vai ser linear, em função do deslocamento linear, então eu tô nem aí para os ângulos, e aí eu vou ter essa primeira equação aí de cima, ou ela vai depender do ângulo. Se ela depender do ângulo, eu tenho a equação de baixo. Ok? Eu vou deduzir que quem cala consente. Então, daí a aceleração centrípeta. Olha a pose. Olha o fresh. Então, vamos calcular agora uma questão que eu não vou ter a resposta, graças a Deus. Tentem fazer elas, anotem, por favor, ela no caderno e tentem fazer sozinhos. Um tiquinho, só para vocês perderem o juízo um pouquinho. E, por favor, sejam rápidos copiando, pelo amor de Jeová. Vamos ver o que ele diz. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é de 15 centímetros. E o ponto completa uma volta a cada 10 segundos. Uma volta a cada 10 segundos. Olha, deu para vocês o tesão. Ele quer que você calcule letra A, a frequência. Letra B, a velocidade angular. Letra C, a velocidade linear. E letra D, o módulo da aceleração centrípeta. Vê que ele deu tesão. Se ele deu tesão, quem é a frequência? Ah, professor, é fácil, porque tesão, né, 1 sobre a frequência. Então, a frequência vai ser 1 sobre tesão. É 1 sobre 10. Então, a frequência vai ser quanto? 1 sobre 10, 0,1 Hz. Ó, nem precisei calcular, só de pensar. 0,1 Hz. E aí, depois ele pergunta quem é a velocidade angular. Ah, professor, a gente viu que a velocidade angular é quem? 2πf. Se f é 0,1, 2 vezes 0,1, 0,2π. Π é quanto? 3,14. 0,2 vezes 3,14 encontrou a velocidade angular. E, professor, como é que eu calculo a velocidade escalar linear? Mesma coisa. Agora que você sabe quem é angular, você sabe quem é a frequência, calcula linear. Professor, e aceleração centrípeta? Aí você escolhe qual que você quer calcular. Se quer usar a angular ou a linear, que dá na mesma. Dá na mesma. Por quê? Porque tanto você tem a linear quanto você tem a angular. O valor das duas dá igual. Então, você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele. Você decide, o jogo é seu. Não quero mais dividir vocês com ele ou eu. Eu quero que vocês entendam, é sério, um depoimento bem importante quando vocês copiam essa questão. Eu não gosto desse amor platônico que vocês têm pelo professor de matemática. O professor de matemática ele não vale R$1. O professor de matemática não vale nada. O negócio é gostar do professor de física. O professor de física, ó. Olha a pose no flash. Que professor manda para você 90 questões? Nenhum. Só eu, professor de física, porque é amor. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Me lembrei de uma coisa agora. Ontem vocês estão terminando de copiar a questão. Para falar de amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Porque de um grande amor se tem um tempo. E se for preciso, eu desenho. Humano ou animal, suave ou fatal. Olha, coisa linda. E vê só, letra A. Como eu disse para vocês, a frequência é 1 sobre tesão.
Se o tesão é 10, 1 sobre 10, 0,1. Então, frequência 0,1 Hz. 0,1 Hz. Beleza? 0,1 Hz. E aí ele pergunta quem é a velocidade angular, professor? Fácil. Velocidade angular pode ser 2πf, que ia dar na mesma coisa, ou pode ser φ sobre t, tesão. Então, o φ é quanto? 2π, já que é uma volta completa. E t é 10. Então, não precisa botar o valor de π, deixar π como π mesmo, vai ficar quanto? Π sobre 5 radianos. Π sobre 5 radianos. Então, tá aí, velocidade angular, π sobre 5 radianos. Professor, se eu usasse π igual a 3,14, estava errado? Não, também estava certo, tá? Tanto faz vocês deixarem com o π ou já substituir pelo π, dá na mesma, tá? Tanto faz mesmo. Professor, e se eu fizesse na prova? Tá certo, tanto faz mesmo. Depende só da paciência que vocês enxergam. Se vocês quiserem multiplicar por 3,14 e fazer esse continha, vocês que sabem. Se não, chama de π mesmo e deixa aí. Então, velocidade π sobre 5 radianos por segundo. Tirou a foto? Olha a pose, olha o flash. Letra C, velocidade linear. O que é que eu sei? Que a velocidade linear é WR. O R ele disse que era quanto? 15. A velocidade eu descobri que é π sobre 5. Então vai ser π sobre 5 vezes 15, que vai dar 3π. Então, ó, só fiz aplicar o valorzinho em cada equação. Velocidade 3π. 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 Ok? 3π. Tá aí, letra C. Letra D. O modo da aceleração centrípeta. Observa, tanto fazia eu pegar a angular quanto a linear. Eu peguei aqui a linear, V quadrado sobre R. V, eu descobri que era 3π, então é 3π quadrado sobre 15. 3π quadrado sobre 15, que calculando aí vai me dar 0,6π quadrado. Certo? Então a aceleração centrípeta é de 0,6π quadrado. Observa, o π permaneceu na conta, não mexi com ele. Se eu quiser mexer, posso mexer. Se não, eu simplesmente deixo ele aí. Ok? Alguma dúvida? Contagem regressiva para alguém aparecer aqui na frente e se manifestar. 10, 9, 8, 1, 0. Ninguém. Gostei. Então, tirou a foto? Foto tirada com sucesso. Vamos para a próxima aula, ou para a próxima coisa. Na vitrola da vovó, isso aqui é uma homenagem ao teste da cantina da vovó. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Observa, 45 rotações por minuto. E a frequência tem que ser em quem? Em segundos. Então, de cara, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Dividir esse 45 por quanto? Isso, eu vi a Zeni gritando, 60. Show. Então, ó, considerando que nesse disco o ponto A situa-se a 10 centímetros do centro do ponto B, então a figura está aqui no canto, ó, ponto A e ponto B, ele está dizendo que isso aqui ó, tem 10 centímetros. 10 centímetros. Determine a frequência e o período. Ele quer saber quem é a frequência e quem é o período. A frequência e o período é fácil. É só pegar 45 dividir por 60, tem a frequência. E o resultado divido, boto lá embaixo. Calculo o inverso dele enquanto o período. Depois ele quer a velocidade angular. Ele disse quanto é o comprimento, que é de 10. E ele quer a velocidade linear. Tudo isso por segundo. E detalhe, ele quer em metros. Então, esse 10 centímetros aí, você vai ter que converter para metro. Então, 10 centímetros tem quantos metros? Ah, professor, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 10 centímetros tem 0,1 metro. Menino, Tainá, você é fera, viu? Tô aqui todo arrepiado. Eu senti você dizendo isso para mim. Meu espírito aqui chega tremeu. E olha que a gente tá a quilômetros de distância. Tainá sempre me surpreendendo.
Mais surpresa sou eu. Diga. Oi. Tem como explicar novamente? A quarta questão. Tá, tem sim. Essa na quarta. Diga. Silenciei. Então, ó, preste atenção aqui comigo. Quarta questão. Ele quer na letra A a frequência. Se ele quer a frequência, ele deu para vocês 45 RPM. RPM quer dizer o quê? Rotação por minuto. E a frequência é em quem? É em segundos, rotação por segundo, que é o Hertz. Então, o que é que eu faço? Divido 45 por 60. E vai ficar em segundos. Vai ficar em Hertz, que é o que a gente quer. Beleza? Depois disso, ele quer o período. Ele quer o tesão. Quem é o tesão? É 1 sobre F. Você não descobriu um F quando você converteu? Aí você divide 1 sobre F. Vai dar quanto? Você vai descobrir. Beleza? Depois, ele quer a velocidade angular. Quem é a velocidade angular? Ele disse que deu uma volta. Então, é quanto? É 2π sobre tesão. O tesão você já sabe que você descobriu aí na letra A. Então, você colocar 2π sobre tesão, que você descobriu. Você vai ter a velocidade angular. E a velocidade linear vai ser quem, professor? Vai ser V igual a WR. Só que ele quer em metros, ele deu em centímetros. Então, você converte esse 10 centímetros aí para metro. E aí, como é que você faz isso? Tem que lembrar de novo, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 10 centímetros tem quanto? X, regra de 3, da aula passada lá de matemática. Tá? Ok? Olha a pose, olha o flash. Vamos lá, solução. Vê só. A frequência eu disse para vocês que era de 45 RPM. Se tá por minuto, tenho que dividir para segundos. Então, eu pego 45 divido por 60. E descubro o que deu, ó. 0,75. Ok? Então, minha frequência deu 0,75. E ele quer saber quem é o tesão. Ah, professor, o tesão não é 1 sobre F? Não é isso? Ele disse que o F era quanto? 0,75. Então, 1 dividido por 0,75, eu tenho um valor de tesão de 1,33. Tá? Então, esse aí é meu tesão. Observa, calculei minha frequência e o meu tesão. Basta eu saber o quê? Que 1 minuto tem 60 segundos. Alguma dúvida na letra A? Tirem a foto, tá? Por favor. Quem ainda não tirou. E bora para a letra B. Ele quer saber agora, ó, a velocidade angular. Vê só, você já sabe que eu posso ter 2π sobre tesão ou posso ter 2πf, tanto faz. Nesse caso, eu vou optar por usar 2πf, só para mudar um pouquinho da outra, que eu usei 2π sobre tesão. Então, eu sei o quê? Que F é 0,75. Então, vai ser 2 vezes 0,75 vezes π, que é quanto? 1,5 π radianos por segundo. Novamente, ó, eu não usei o valor de π, deixei o π lá quietinho. Então, ficou 1,5 π. 1,5 π, 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 π. Π de pipi. Ok? Então, a velocidade angular é 1,5 π. Olha o print. Olha o selfie. Foi. Letra C. Ele quer saber quem é a velocidade escalar linear. Vê, ele falou que o deslocamento foi de 10 centímetros. Se foi 10 centímetros, se eu fizer a regra de 3, que diz que 1 metro tem 100 centímetros, logo x tem 10 centímetros, eu vou encontrar 0,1 metro. Então é só multiplicar. Velocidade angular por 0,1. Velocidade angular é quanto? 1,5. Ó. Aí, ó, 1,5 vezes 0,1. Que deu quanto? 0,15 metros. 0,15 π metros por segundo. E só isso. Ok? Ok? Olha a polha do flash. Daí, ó, dependendo de como vocês estejam fazendo o seu movimento, eu posso conectar esses movimentos a polias. Como uma bicicleta, que tem lá a catraca e o pneu. Certo? Normalmente nesse esquemazinho aí, ó. Eu tenho uma catraca e um pneu.
À medida que você bota lá na força no pedal, a velocidade que você bota aqui no pedal da catraca, B, é a mesma velocidade de A. Então, a termo de linear, VA vai ser igual a VB. As velocidades são iguais. Tanto faz elas estarem ligadas por uma corrente ou uma correia, de se chamar, ou elas estarem uma encostada na outra, como se fossem engrenagens. Como se fosse engrenagem de um relógio. Tanto faz. As velocidades lineares vão ser iguais, tá? Se eu tiver uma bicicleta, duas engrenagens ligadas, ou duas bolas ligadas por uma corda, onde o movimento que eu fizer em A vai ser o mesmo em B. As velocidades lineares, tá? Então, vê só. Se VA é igual a VB, V de uma roda e V da outra roda, o que é que eu sei? Quem é VA em termos de equação linear? W, ou angular. WA-RA. E VB? WB-RB. Então, o que eu tenho daí? Que WA-RA é igual a WB-RB. Mas, vê só. Eu sei que W é quem? 2πf. Então, eu vou ter 2πf-A-RA igual a 2πf-B-RB. Eu posso cortar o P com P, que é igual nos dois. O 2 com 2 também. Então, eu vou ter o quê? Que frequência de A, raio de A, é igual a frequência de B, raio de B. E aí, eu consigo entender como o movimento de uma polia dá na outra. O que é que eu sei, professor? Que a velocidade angular é igual, ou melhor, que a velocidade linear é igual. A angular, não. Consequentemente, a frequência também não. Tá? Então, cuidado. Cuidado. Então, eu tenho aqui essa equação master. Master Hyperblaster. Que a frequência de A, RA, é igual à frequência de B, RB. Ou que WA, RA é igual a WB, RB. Ok? Daí, ó, se isso é verdade, vamos praticar um pouquinho. Essa questão aqui vai ser a nossa saideira. Que já vai tocar e vocês já vão dar tchau para mim. Então, ó, duas polias A e B são ligadas por uma correia que tem 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 40 rotações por minuto. Observa, rotações por minuto. Eu quero o quê? Em hertz. Então, eu divido esse 40 por quanto? 60. Aí ele quer saber qual é a frequência da segunda polia. Então, ele deu o quê? O raio de uma e da outra e deu a frequência. Então, vê só. O que é que eu sei pela equação? Que frequência de A, RA, é igual à frequência de B, RB. Certo, meninos? Quem é a frequência de A? Ele disse 40 RPM. Ok? Eu vou deixar, não vou converter agora não, vou deixar aqui quietinho em 40 RPM. Vou converter só no final. Por quê? Porque a frequência que eu vou achar também vai estar em RPM. O raio de A é quanto? 10. O raio de B, 20. Então vai ser quem? 40 vezes 10 vezes frequência de B vezes 20. 40 vezes 10, 400. 400 dividido por 20, 20. Então, ó, eu cheguei que na frequência de B é 20 RPMs. Se eu quisesse calcular isso aqui em hertz, então eu teria o quê? Que a frequência de B seria quem? Seria 20 por 60. 20 por 60. Eu poderia cortar esse zero daqui com esse zero daqui e ia ficar 2 sobre 6, que eu poderia simplificar dividindo por 2 e por 2, que ia ficar 1/3, 1/3, ou ainda 0,33 Hz. 0,33 Hz. Beleza? 0,33 Hz. Ok? Então, vê só. Eu consegui, só pela equação das polias juntas, calcular minha frequência. Minha frequência 2 e ainda dá ela em Hz. Alguma dúvida nisso? E na letra B, ele pergunta para vocês, ó. Ele quer saber quem é... Ele quer saber o que na letra B? A velocidade linear nos pontos da correia. O que é que eu sei? Que a velocidade linear é igual nos dois pontos. Então, basta eu descobrir em um que eu sei a do outro. Então,
O que é que eu sei? Que a velocidade linear em A é quem? É W de A, RA. Ah, professor. Então também sei o quê? Que W de A pode ser quem? 2πFA, RA. Então eu sei que a frequência de A é 40, só que eu tenho que trabalhar em Hertz. Então é 40 dividido por 60, que é 2/3 de Hertz. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter minha velocidade, que vai ser 2π vezes a frequência, que é 2/3, vezes o raio, que ele disse que é 10. Então minha velocidade vai ser quem? 40π sobre 3 centímetros por segundo. Então, ó, eu calculei a minha velocidade. Professor, essa velocidade é infração, tá estranho, eu detesto fração. Se você não quer, divide. É só você pegar e dividir 40 por 3, vai dar um número decimal. Se não, pode deixar a infração. E aqui, ó, é a velocidade. E como velocidade de A é igual à velocidade de B, todas elas têm o mesmo valor, que é quanto? 40π sobre 3. Ok? Todas elas têm o mesmo valor, 40π sobre 3. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo a questionar? Então, eu vou interromper a gravação por aqui e vou mandar para vocês o link dela no final do dia. Quando eu botar no YouTube, claro. Interrompendo gravação, interrompendo